Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, um conteúdo semanal que traz uma conversa, alguns aspectos a mais a respeito da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Aqui acontece a Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 10 horas da manhã, nas nossas igrejas espalhadas pelo Brasil e diversos outros países, e também pelo nosso canal do YouTube. E temos aqui, nesta ocasião, os pastores Júlio Filgueiras. A paz do Senhor, pastor Sérgio, aos companheiros e aos que participam conosco. Douglas Spangero. A paz do Senhor, aos pastores e a todos que nos acompanham. E Jerônimo Silva. Paz do Senhor a todos os pastores e a todos aqueles que nos acompanham. E a paz do Senhor a você que, se estiver nos assistindo pelo canal do YouTube e ainda não for inscrito, não deixe de fazer a sua inscrição, e também aquele chamado CCC, ou seja, curta, compartilhe e comente, porque quando você faz isto, o YouTube entende uma maior relevância do canal e acaba enviando os nossos conteúdos para outras pessoas, o que nos ajuda na missão de propagar a palavra, de falar a respeito da salvação através do Senhor Jesus. O nosso tema nesse programa diz respeito aos 7 Espíritos ou às 7 operações do Espírito Santo de Deus na igreja de Esmirna. O que nós temos visto é que o Espírito Santo de Deus, desde o início, sempre realizou, sempre agiu, sempre operou. Claro que, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. No Velho Testamento, o Espírito Santo pousava de maneira pontual sobre um homem, uma mulher, um profeta, um rei, um sacerdote, mas no Novo Testamento não. Veio o derramamento do Espírito Santo. E quando nós abrimos a palavra lá no livro do profeta Isaías, Isaías 11:2, há a descrição das 7 operações do Espírito Santo de Deus. E o que nós vamos hoje conversar um pouquinho é sobre essas 7 operações do Espírito Santo no período ou na vida da igreja de Esmirna. Está aqui aquele quadro que nós sempre utilizamos, que traça toda essa história das 7 igrejas ao longo dos anos, dos séculos. Esse quadro, na direção vertical, começa em cima, por exemplo, Esmirna, que é a segunda parte. Embaixo tem o espírito de sabedoria, extraído lá de Isaías 11:2, e depois a respectiva parábola de Mateus 13. Mas hoje nós vamos, como eu já disse, nos deter sobre essas 7 operações do Espírito Santo. E eu começo aqui com Douglas, o espírito de sabedoria, a operação do Espírito Santo como sabedoria na igreja de Esmirna e também nos nossos dias. Perfeitamente, Sérgio. Lembrando que em todos os períodos, né, das 7 igrejas, o Espírito Santo ele tem uma ênfase. Então podemos dizer que a ênfase do Espírito Santo para a igreja de Esmirna, ela vem na ênfase da sabedoria. Por que sabedoria? Não uma sabedoria humana. Primeiro, é importante dizer isso. Não é uma sabedoria que vem do homem, mas uma sabedoria que vem de Deus, por uma operação do Senhor. E esta sabedoria, ela vem no coração da igreja de Esmirna, por quê? Porque foi uma igreja perseguida, né? Esmirna significa mirra, que é aquela planta que quanto mais se espreme, mais ela exala um aroma agradável. Então Esmirna foi essa igreja perseguida, e a sabedoria estava em olhar aquilo que elas iriam passar, ou seja, elas iriam passar por perseguições, elas teriam perdas, elas perderiam família, eles perderiam a comunhão da igreja, porque as igrejas eram
destruídas, né? Bens confiscados. Bens confiscados. E a sabedoria que ela recebe da parte de Deus é justamente para olhar para a situação que era visível, né? Aparente, e fazer uma boa troca. Por quê? Ao renunciar às coisas materiais, ela estava tomando posse das riquezas eternas. Então, essa troca de valores só por uma operação do Espírito Santo, porque o homem natural, ao olhar para aquilo que eles iriam passar, não, é uma escolha, pode ser até irracional, mas não. Havia ali uma operação de sabedoria que vem do alto, que encheu o coração daquela igreja de uma fé genuína para que ela pudesse fazer a boa escolha, trocar os bens materiais dessa vida pelas riquezas da eternidade. Agora, Douglas, quando você fala da troca dos bens materiais, entre esses bens terrenos estava a própria vida, não é verdade? Porque no período da igreja de Esmirna, de uma maneira muito intensa, as pessoas tiveram que se entregar à morte por amor ao Evangelho para que não negassem a fé. Claro que esse tipo de renúncia continua a existir nos nossos dias sob outras faces, é verdade, mas em alguns lugares até com perseguições, igrejas fechadas, pessoas morrendo também, mas foi o período das grandes perseguições. Agora, Jerônimo, o Douglas pontuou muito bem a respeito do espírito de sabedoria. Eu queria que nós vamos voltar um pouquinho aqui, você pontuasse sobre o espírito do Senhor. O que significa isso? Então, pastor Sérgio, é interessante nós mencionarmos que a ênfase é sabedoria, como o pastor Douglas mencionou. Mas havia a operação dos 7 espíritos. Como há hoje? Como há hoje. E é interessante porque o Espírito do Senhor podemos dizer que é a forma completa da operação de todos os espíritos, né, descritos em Isaías 11:2. Então, são as 7 operações. Aquela igreja deu tudo para viver o Evangelho. Ou seja, como foi mencionado, perderam seus bens, perderam suas famílias, eles deram tudo. Então, o que o Senhor Jesus faz, o que o Pai faz, Ele dá todas as operações do Espírito Santo para aquela igreja. Sustentar o povo. Para sustentar o povo. Porque no Evangelho é assim, quanto você dá para o Senhor também nos concede em bênçãos. Amém. O Senhor nos concede em respostas. Porque é interessante, o Espírito do Senhor ele é marcado pela descrição, o primeiro e o último, falando do Pai. Porque não há ninguém antes do Pai. Glória a Deus. E nem depois do Pai. Deus é, né? Ninguém criou o Pai. Ele é o primeiro. E ele vai ser o último. Por quê? Porque todo o projeto é dele. O projeto de salvação é dele, a palavra é dele, a doutrina é dele. Então ele é o primeiro e o último. O Filho que foi morto e reviveu, né? Que é a experiência que a igreja tem de servir a um Jesus que morreu, mas que ressuscitou, que falou com Esmirna, que fala conosco, não é? Que nós temos uma experiência com ele, e o Espírito Santo, que é a figura do anjo, né? O anjo, né? Que é a figura do anjo que estava com aquela igreja. O Espírito Santo estava com aquela igreja. Amém. Consolando, estava ali com eles. Quando eles entravam nas arenas, eles não entravam sozinhos, mas o Espírito Santo estava com eles. E o Espírito Santo está conosco. E como viver, Júlio, sem essa direção, sem a revelação do Espírito Santo? Porque uma coisa é você fazer religião, é você ter um rótulo de cristão. Isso é uma coisa. Nosso assunto aqui não é esse. Nós estamos falando de uma pessoa que é preenchida pelo Espírito Santo e é governada dessa forma. Agora, os irmãos de Esmirna, uma das dificuldades deles e também da igreja nos nossos dias, ao longo de todo o tempo, residia em entender, discernir
Porque as oposições se levantavam de maneira muito feroz. E como discernir? Isso é de Deus, isso é do homem, isso é do adversário. E aí vem, Júlio, o espírito de discernimento. Esse espírito, essa operação do Espírito Santo, o espírito de discernimento, é fundamental na vida da igreja. Por quê? Porque separa aquilo que é trigo e aquilo que é joio. Aquilo que é do Senhor e aquilo que é do homem. Tudo que é do homem fica. Tudo que é do homem perece. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, quando a igreja de Esmirna tem essa parábola, que é o trigo e o joio, e nós vemos a dificuldade, humanamente falando, em você discernir o que é trigo e o que é joio. O próprio pastor Douglas já mencionou, eles são muito parecidos no início, mas quando está perto do momento da ceifa, no momento da colheita, há uma agora sim diferença, há uma diferença clara, porque o trigo começa a romper o fruto. Os campos chegam a ficar brancos, porque o fruto começa a romper ali as espigas e é possível então discernir. Nessa última hora, o Senhor está olhando da eternidade e Ele já está vendo uma igreja que está pronta para ser arrebatada. Por quê? Porque ela tem um fruto que foi gerado pelo Espírito Santo. Não foi gerado pela filosofia, pela teologia, pela inteligência de alguém, pelo convencimento de um pastor que é muito inteligente. Não, ela foi gerada, esse fruto foi gerado pelo Espírito Santo. Amém. Na vida da igreja, que é uma vida transformada. Não é um evangelho de palavras, mas do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Uma vida transformada, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Então esse fruto hoje, ele é visível. Por quê? Porque a igreja está cheia do Espírito Santo. E o que não é isso, não é trigo, é joio. Então esse espírito de discernimento é uma operação do Espírito Santo muito importante naquela época, mas também agora, nessa última hora. E que nós podemos até deixar agora uma reflexão. Você que se está aqui assistindo, participando conosco, é porque de alguma maneira, em alguma medida, há uma sede do seu coração. Esses frutos sobre os quais o pastor Júlio acabou de mencionar, dons espirituais, a revelação do Espírito Santo, isso está acontecendo na sua vida? Você está vivendo isso porque isso é um indicativo de que Deus está agindo, está no meio daquele povo, porque o Senhor nos dá o espírito de discernimento para que nós entendamos se estamos no caminho que leva à vida eterna ou no caminho da perdição. Tem um versículo, um texto, Júlio, que eu me lembrei que fala assim: nem todo aquilo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é só porque tem Bíblia, teologia, filosofia, não somos contra nada disso. Isso só não leva até Deus, só não salva. Não é? Quer falar? Pastor Sérgio, é interessante porque o que o pastor Júlio disse sobre discernir, porque o que acontece na parábola do trigo e do joio? O joio acaba sendo plantado sorrateiramente, né, durante a noite, né, e ele vai crescendo juntamente com o trigo. E isso traz o quê? Um prejuízo. Né? Para o plantio do trigo, o joio ele entra e ele tem como objetivo enfraquecer, né, toda a qualidade do trigo. Então, uma aplicação para hoje, como, né, o pastor Sérgio está dizendo aqui, qual que é o risco? É que esse joio, ou seja, as heresias, um cristianismo de aparência, ele traga um prejuízo para esse crescimento da vida espiritual. Amém. Então é necessário discernir aquilo que é do Senhor, aquilo que não é. Para quê? Para que não haja um prejuízo na vida espiritual. Porque aparentemente pode ser semelhante, mas o seu interior que tem toda a diferença, né, pastor Júlio? Lembrando que Deus não olha a aparência, mas Deus vê o coração. Amém. O homem vê a aparência. Quando foram lá chamar Davi para ser rei de Israel, os irmãos eram mais altos, mais fortes, já eram inclusive do exército de Israel, alguns irmãos de Davi, e o profeta
humanamente, olhando com seu olhar humano, ele viu a casca, ele viu a aparência, mas Deus não viu isso. Deus chamou o menor, que era Davi, porque Deus vê o coração. Amém. Deus vê o que está dentro de nós. Glória a Deus. E nós vamos ver agora em Judas 1,4 como Esmirna discerniu. Na verdade, nós vamos ler um texto que é uma profecia que depois se cumpriu na época de Esmirna e que, glórias a Jesus, tem se cumprido hoje também no meio do povo de Deus. Se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Isso só pode ser percebido se houver o discernimento que vem do Espírito Santo. Mas vamos passar para outra etapa, Jerônimo, que é o espírito de conselho, que está também presente na carta à igreja de Esmirna. Como é que está esse espírito de conselho na carta? O espírito de conselho nós vemos claramente em duas expressões, que é nada temas ou não temas, e também quando o Senhor Jesus diz ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos profetas. O conselho do Senhor é sempre o conselho para a vida, para livramento. Interessante, né? Ser fiel até a morte não parece ser livramento, mas é. Porque quando nós vemos em Hebreus 11, quando descrevem aqueles servos que o mundo não era digno deles, que fecharam a boca dos leões, né, foram cerrados ao meio, diz assim: e eles não receberam o livramento, entendendo ser uma melhor ressurreição. Ou seja, o conselho de permanecer, de não temer, dessa carta do Senhor Jesus para esta igreja, é um conselho que visava a vida eterna. Amém. Porque o que é interessante, pastor Sérgio, quando esses servos eram presos e eram levados ao império, eram feitas duas propostas. A primeira, talvez, era se aquela pessoa sacrificaria aos ídolos do Império Romano. E negando a fé. Negando a fé. A segunda é dar glória ao imperador. Ou seja, eles queriam desvirtualizar o culto por completo. Ou seja, eles queriam dar glória aos ídolos ou glória ao império. Mas esses homens receberam o espírito de conselho e eles viveram Cristo. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porque viver para mim é Cristo. Eles viveram só Cristo. E o morrer é ganho. E o morrer é ganho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora, eu vou ler um texto aqui, Mateus 24:13, vou pedir ao Douglas para comentar. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Qual palavra? Fala para aquela câmera, Douglas. Nós podemos deixar para aquele que quer ser abençoado por Deus. Meus queridos, o caminho da fé, uma vida com Deus, é uma vida de renúncias. Mas aquilo que nós renunciamos, nós não podemos comparar com aquilo que Deus separou para nós. Perseverar é persistir. Perseverar é não recuar. Né? O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o que Deus tem para nós nessa hora é uma vida de experiências. Os nossos irmãos do passado, ao enfrentarem as adversidades, as ameaças e até mesmo as propostas que aos olhos humanos eram propostas boas, ao renunciar a tudo isso, eles estavam perseverando por uma fé verdadeira. Era impossível que alguém que não tivesse uma experiência profunda pudesse perseverar diante de tantas coisas. E talvez alguém que está aqui nos acompanhando esteja vivendo um momento de dúvidas. Não duvide, porque Deus tem uma grande bênção para a nossa vida. Amém. Tem uma bênção para a sua vida. Se você e eu, nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Porque é o grande objetivo, pastor Sérgio. Amém.
é vencer as adversidades dessa vida para ganhar a coroa da vida. É a finalidade da fé. É o grande objetivo. Amém. Agora, ô Júlio, como a igreja de Esmirna sobreviveria e suportaria, perseveraria se não fosse a operação do Espírito de fortaleza? Não conseguiria de maneira nenhuma. É só nós olharmos para as nossas próprias batalhas e tribulações. Aqueles que já conhecem Jesus, que estão participando conosco. Você consegue se imaginar sem o Espírito Santo? Você consegue se imaginar passando por todas as suas lutas sem ter em Deus um escudo e fortaleza? Nós, pastores que estamos aqui nesse programa agora, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, totalmente dependentes de Deus, como qualquer um que está participando conosco. Temos lutas, provas, aflições, perseguições, mas nós estamos escondidos em Cristo, por este Espírito de fortaleza. O Espírito Santo é a nossa defesa. O Espírito Santo é aquele que nos faz prevalecer contra toda e qualquer oposição. Amém. E que Esmirna, descrição da igreja: pobreza, tribulação, morte. Vai ter aquela expressão, mas tu és rico. Glória a Deus. Glória a Jesus. No que consistia a riqueza daquele povo, daquela igreja? O que consiste hoje a riqueza da igreja fiel, Douglas? Bom, Sérgio, essa riqueza que a palavra registra são as riquezas da eternidade. Amém. É a riqueza da presença do Espírito Santo. Uma riqueza que não pode ser comprada com o ouro e com a prata que perece desta vida, mas uma riqueza que provém de Deus, uma riqueza que é resultado da operação do Espírito Santo, né, pastor Jerônimo? Exato. E é interessante porque quando às vezes mencionam um mártir, um servo que morreu pelo nome de Jesus, a pessoa acha que ele foi preso e foi levado logo para a arena. Não. Por exemplo, os registros indicam que Inácio, de Antioquia até chegar a Roma, foram meses de viagem. Meses. E durante essa viagem, muitas vezes era dada a oportunidade dele negar. Mas em todo o tempo, ele se manteve firme. Glória porque era o espírito de fortaleza. Glória a Deus. As riquezas da graça, as riquezas da glória estavam na vida dele. Ou seja, o espírito de fortaleza nos faz perseverar, nos faz com que nós queiramos e venhamos a desejar mais a glória de Deus. Você falou das riquezas da graça, Efésios 1:7, assim diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É tudo que nós precisamos. Aliás, o apóstolo Paulo diz: a tua graça, o Senhor falou com ele, né? A minha graça te basta. É que mostram que nós estamos no caminho certo. Uma igreja não pode ter achar que o espírito de revelação é algo banal. Pelo contrário, o espírito de revelação é essencial na vida do servo. Então essa igreja viveu por revelação. Não há outra forma, pastor Sérgio, de entrar no céu a não ser pela revelação. Nós somos salvos pela graça, né, mediante a fé, temos o Espírito Santo na jornada da vida, mas é a revelação que faz com que aquilo que está na mente de Deus possa se revelar ao homem. Até porque o homem não encontra o Senhor se o Senhor não se revelar a ele. Jesus certa vez disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós poderíamos aqui dar muitos exemplos, mas só um. Paulo. Ele era o mais afastado do projeto. Ele perseguia, ele prendia, maltratava os servos, aqueles que se decidiam pelo caminho, mas um dia aprouve ao Senhor se revelar a ele. E ele testemunha. Não foi carne, não foi sangue, mas o Espírito Santo. Ele falou comigo. Jesus quer falar com você. Amém. Quer se revelar a você. E não há outra forma
de um homem vir à presença de Deus e nela permanecer, se não for pela revelação. Agora, pode falar, Júlio. A razão, ela se contrapõe à revelação. A revelação na vida da igreja, ela traz segurança e unidade. Amém. Por quê? Porque uma igreja que caminha na revelação, ela não se perde em momento algum. Um exemplo disso, a parábola do trigo e do joio, quando o Senhor Jesus fala a parábola do trigo e do joio e conta as parábolas, a Bíblia diz que Jesus despede a multidão. Ou seja, cada um vai para sua casa, cada um segue o seu caminho. Mas os discípulos, eles vão até o Senhor Jesus, chegam ao pé do mestre e falam: Senhor, nos ensina, nos explica a parábola do trigo e do joio. Ou seja, enquanto todos iam para sua casa, exatamente, enquanto cada um ia para sua casa, e aí você cabe à interpretação de cada um. A razão pode criar milhares de interpretações. O que significa essa parábola? A razão divide, as interpretações são diversas, mas os discípulos tinham uma unidade doutrinária, aquilo que eles ouviram de Jesus. A revelação unifica. Amém. Nessa última hora, nós temos a escola bíblica dominical, o ensino que vem do Espírito Santo através do presbitério. Ele unifica. É uma igreja que tem segurança e direção através da revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos quase terminando, mas Douglas, os irmãos da época de Esmirna e também os servos fiéis nesta hora, eles são destemidos. Eles enfrentavam qualquer coisa, mas eles tinham o temor do Senhor. Eles não tinham medo daquilo que estava por vir quanto à pregação do Evangelho, ao testemunho. Mas eles tinham a operação do Espírito Santo, do temor do Senhor em suas vidas. Jerônimo, eu falei Douglas, porque é muita gente, né? É nova, mas a gente vai acostumando. Douglas, é você mesmo. Olha, é o Douglas? Não, é o Jerônimo. Acho que é com Douglas. É porque é tudo aqui de Vila Velha, mas nós vamos aprender. Fomos obreiros juntos, diáconos juntos, tá tudo Amém. certo. Pastor Sérgio, o espírito de temor é algo que nós não podemos perder. Porque essa igreja foi até algo que o pastor Alexandre disse na escola bíblica, muito interessante. Ela não tinha medo das arenas. O que ela não queria era perder a presença do Senhor. Amém. Ela não queria era perder o Espírito Santo. Então, e é interessante porque quando o Senhor diz, olha, tereis uma tribulação de 10 dias, ou seja, vai passar. Amém. O Senhor deu o começo, vai passar, vai passar. Então essa igreja, ela tinha um espírito de temor, ela sabia que ela poderia confiar, que ela confiava no Senhor e ela encontraria com o Senhor na glória. E como diz o texto, Romanos 8:18, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Júlio, você tem 30 segundos para falar sobre a importância ou a necessidade do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito Santo é quem vai levar a igreja para a eternidade. O Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. E ele opera em nós uma transformação. Você pega, por exemplo, na sua família. A mãe fala, a esposa fala, você não consegue mudar. Mas quando o Espírito Santo fala ao coração, há uma mudança legítima que transforma o coração. Isso se chama salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso tempo acabou. A todos, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Senhor, você. Pai do Senhor.